Mas quando a gente começa a entender biologia nesse nível, a gente se separa. A gente deixa de se separar e... Ah, tá, eu sou outro bicho no planeta. É porque as pessoas pensarem dessa forma faz parecer que o planeta foi feito para elas, Isso. sabe? E aí a gente vai Eu falar sou a de pessoa uso. mais especial disso aqui. Tudo que tá aqui foi feito para mim, né? Então, se eu quiser, eu derrubo. Vou preservar. Se eu quiser, eu vou tirar, né? A questão sou eu sobreviver disso aqui que é meu. É isso, é meu. Tem esse senso de propriedade. Que, inclusive, em algumas religiões você vai ter Deus falando isso. Falando, eu criei tudo, te coloquei na terra e falei, agora é seu, você pode dar até o nome se você quiser. Eu acho que os outros organismos também é assim, ó, gente, eu só tô aqui vivendo, tô usando o espaço, tô usando os recursos, e sem pensar, sem a possibilidade de pensar no amanhã. Por isso que eu falo, o legal é que a gente pode ir além. Então, é porque é isso. A única coisa que a gente tem de diferente é que a gente pode, de alguma forma, estabilizar para que isso dure mais. Isso. Porque a gente é o topo da cadeia. Não. Por quê? A gente é o topo da cadeia, a gente consegue acabar com qualquer outro animal. Não, tá, a gente consegue matar... Com o que a gente tem, não pelado como a gente nasceu. Esse é o ponto, no estado que a gente tá hoje, até individualmente, eu consigo pegar um trator aqui e acabar com qualquer coisa que eu queira. Sim. Pode ser um gorila, pode ser um leão e eu vou acabar com ele. Um elefante. Vírus aí que vai ser topo de cadeia. Mas é sobre isso que eu ia te falar. A única coisa que a gente tem de diferente é que a gente é o único ser que consegue, de alguma forma, equalizar essa situação. Isso. Porque se fosse, por exemplo, o elefante, ele poderia comer o que tem e ele acabar com o mundo do mesmo jeito que a gente caminha para fazer. Eu só acho que é a gente que está fazendo porque a gente é o topo da cadeia. Porque se fosse o leão que comesse tudo, ia acabar e ele ia acabar com tudo no mundo. Se fosse o elefante, ele ia comer toda a grama, ia acabar todas as árvores, ia acabar com a flora e ia acabar com o mundo. Sim. A gente é o topo. Felizmente. Ainda bem que é a gente. Porque a gente é o único animal capaz de pensar e, de alguma forma, equalizar isso Na aqui. nossa opinião, não é felizmente. Por isso que a gente acha que a gente só vai desaparecer e o mundo vai continuar existindo. Eu consigo A gente pode voltar para ecologia. Então, vamos pegar o exemplo que você deu. Então, leão. Os leões, eles tentam comer o máximo de zebra possível o tempo todo. Só que a população deles é controlada por outras coisas. Então, quando a gente estuda ecologia, quando a gente vai estudar populações de animais na natureza, a gente consegue perceber o seguinte: as populações elas crescem muito rápido, depois elas se estabilizam numa quantidade de indivíduos. Elas atingem o platô. Na verdade, esse platô ele fica fazendo assim, mas olhando de longe, é um platô. É um platô. Ele fica flutuando aqui em cima, mas na hora que você traça uma linha média, você vai ter essa linha, beleza? A gente se comporta como qualquer outra espécie. Só que o que a gente tem a capacidade de fazer, concordando 100% contigo, é que eu pego, estabeleci um platô. O que está impedindo a população humana de crescer? É comida. Aí a gente inventa agricultura e esse platô aumenta. É doença. Aí eu invento vacina, isso aqui aumenta. Então o que a gente tem a capacidade de fazer, coletivamente, é achar alternativas para ocupar outros espaços, cada vez mais espaço, e para que essa população ela vá aumentando cada vez mais. Mas a Terra é finita. Sim. Então esse crescimento máximo, ele é impossível, tá? Só que tem um problema nesse raciocínio. E aí é que a gente volta para Emílio Camarada. A hora que você analisa leão desse jeito, os leões eles são muito parecidos entre si. Porque leão não acumula zebra. O leão mata a zebra e come a zebra. A hora que a gente pega a humanidade e faz essa análise que eu estou fazendo, a gente cai num erro. O erro que a gente cai é dizer que então o problema da humanidade é que tem ser humano demais. Faz sentido isso, não faz? Tem gente demais no planeta e a gente causa impacto demais, certo? Certo. Só que uma criança pobre de Carapicuíba não é igual o filho do Elon Musk. O filho do Elon Musk sozinho consome recurso suficiente para 50 mil crianças pobres de Carapicuíba, que são pobres porque esse cara está consumindo 50 mil recursos de 50 mil pessoas. Então o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente faz essa análise o problema não é populacional se você tem seres humanos no planeta que consomem 500 vezes mais recursos do que outros seres humanos. Faz sentido isso para você? Entendo. Então eu vou te dar um exemplo real, tá? Uma criança em São Paulo, de classe média,
consome 20 vezes menos recurso do que uma criança de classe média em Los Angeles. Isso quer dizer que essa criança aqui é equivalente a 20 crianças aqui. Faz sentido isso para você? Sim. Certo? E a Taylor Swift consome 500 vezes mais recurso do que aquela criança. Ou seja, a Taylor Swift sozinha é equivalente a 10 mil crianças em São Paulo. Então eu falar que isso que eu tô falando de criança de classe média, não tô falando de criança pobre. De pobre não. Se a gente for falar de pobre, a escala disso É. é gigantesca. Então quando a gente fala que o problema não é a criança pobre de São Paulo, o problema é a Taylor Swift que não deveria existir. Não, Emily, você quer matar a Taylor Swift? Não. Ela só podia não usar o jatinho dela todo dia igual ela usa. Isso já seria suficiente. A gente começa a discutir por que quando a gente faz essa análise do impacto que a gente está causando e das escolhas que a gente como sociedade vai tomar, precisa passar pela questão política e econômica. Faz sentido? A gente precisa discutir que se eu continuar separando garrafinha PET em casa e o Mark Zuckerberg continuar construindo um bunker no Havaí, o impacto que ele vai causar nunca vai ser compensado pelas minhas garrafinhas. E aí a gente volta para o que você estava falando. Isso é uma escolha, porque a gente causa o impacto. A gente consegue, como sociedade, ou deveria, tomar a decisão de que isso não é razoável. Não é razoável. Não é razoável existir a pessoa que consome 500 vezes mais recursos do que qualquer ser humano. Não é razoável existir uma casa de 100 milhões de dólares. Existe uma casa de 100 milhões de dólares. Não é razoável. A gente, como sociedade, como humanidade, tem que sentar um dia e conversar e falar assim, ó, isso aqui não pode acontecer mais. Por quê? Porque o que esse cara tá fazendo sozinho é mais do que nós quatro e mais do que todo mundo tá assistindo faz junto. O Jeff Bezos tem um iate que tem outro iate para alimentar esse iate. É verdade, é real, eu não estou inventando. Ele tem um iate que é tão grande que não consegue chegar nos lugares, que tem um outro iate que vai junto para levar as pessoas que trabalham lá para conseguir alimentar o iate. E aí o que a gente, como sociedade, tem que tomar a decisão? Falar assim, tá, isso é justo ou não é? O impacto que esse cara está causando é justificado ou não é? E aí a gente volta pro ponto que você estava falando, isso é uma decisão nossa. A gente é a única espécie que não é elefante, porque o elefante está comendo planta. O elefante não está pensando se vai ter planta daqui a 6 meses, mas você consegue pensar se vai ter planeta daqui a 6 meses. Eu consigo pensar, mas essa galera que está lá pensa também. E é por isso, então, que o nosso platô chegou e agora dizem que a população parou de crescer no mundo? Isso, a população, o cálculo é que ela está... Porque... A gente tem que imaginar que esse é um movimento muito lento para acontecer. A gente tem sobreposição de gerações, então não vai parar de uma hora para outra. Mas os cálculos, eles mostram que a gente chega a 10, 11 bilhões de pessoas mas a velocidade de crescimento está diminuindo e daí depois ela vai começar a cair. Mas isso é muito mais social do que biológico. A China resolveu parar de ter filho. Agora vai voltar. Agora vai voltar porque eles estão começando a ter problema. Mas a Europa não tem filho mais, o Japão não tem filho mais, a Austrália não tem filho mais. A população de certos lugares do Brasil, por exemplo, São Paulo também está diminuindo porque tem tem pouco filho. Mas assim, o meu ponto é justamente esse, tá? Então você tem essa curva, você tem essas explicações, pô, mas a gente é um bicho capaz de pensar daqui 6 meses. Então por que a gente não está pensando? Até porque isso é um dos temas que a gente se propôs a negociar aqui, né? Que é o aquecimento. Então, o aquecimento global que a gente via falar aí, por exemplo, sei lá, emissão de gases, o defeito estufa e tudo mais. Eles estão jogando uma cruz na minha costa que não é minha. Não, mas não é esse sua. Filho da puta aí do jatinho que tá me fudendo, mano. Mas esse filho da... você tem toda a razão. Esse filho da puta do jatinho que tá te fudendo. Esse é o ponto. E aí eu pergunto... Qual que é a solução? Esse filho da puta do jatinho não pode existir. É isso. Pronto. Mas ele não existindo... Bem-vindo ao mundo, camarada. Ele não existindo, deixa de existir o jato? A gente como sociedade, e esse é o ponto que a gente fala. Em primeiro lugar, por que ele tem um jato? É porque ele tem a grana. É por poder financeiro. Por que ele conseguiu acumular essa grana? Então, a hora que você discute meio de produção, a hora que você discute por que tem um cara que tem 300 bilhões de dólares e gente passando fome no mundo, você tem que discutir o sistema que faz isso. Então, o cara que tem o jato, na nossa visão de mundo, ele é
a amostra de um sistema que está quebrado. O sistema é desenhado para ele ter o jato. O sistema ele é desenhado de tal maneira que vai gerar riqueza para esse cara, para ele acumular ainda mais riqueza, para ele ter o jato. E ele te convence de uma coisa muito importante, isso que é o triste. Que se você trabalhar bastante, você vai ter o jato. Não, pior, ele te convence de uma outra coisa. De que ele contribui para a sociedade, Exato. gerando empregos, quando na verdade, tá bom, ele pode até gerar empregos que no fim tudo revolta para ele de alguma forma, mas assim, o que ele contribui na verdade é negativo. Sim. Porque quem contribui para a sociedade é quem paga imposto pesado. É quem trabalha. E quem paga imposto pesado não é o cara que está no topo. O que tá no topo eu não paga. Né? Mas sabe o que esse cara faz? É. Além de falar que eu também posso chegar lá? Tem boas ideias. Não. Ele porque falar é uma situação. O exemplo é outra. Esse cara do jato, a menos que eu também fui manipulado, enganado, e foi os Estados Unidos que fez isso comigo. Tá. A história de que existe é que ele estava dentro de uma garagem com uma pequena turma de moleques e depois ele virou o cara do Então, jato. mas isso não existe. Esse é o ponto. Se você pega todos os exemplos, a gente pode pegar, por exemplo, Steve Jobs. Sim. O Steve Jobs estudava numa das melhores faculdades dos Estados Unidos. Por quê? Porque o pai dele tinha dinheiro suficiente para ele colocar ele numa das melhores universidades dos Estados Unidos. Ele já era privilegiado. Ele já era rico. Rico em que ponto? Não, ele já tinha... Porque uma universidade dos Estados Unidos custa $40 mil por ano. É rico. Ele é rico. Ele é rico para os padrões americanos. Rico. O Jeff Bezos, quando ele vai abrir a Amazon, o pai dele, há 40 anos atrás, dá $50 mil para ele. Musk também. O Elon Musk. O Elon Musk eu sei que é o outro exemplo. Com diamantes, alguma coisa. Então você pega esses caras, eles sempre foram privilegiados. E eles vivem numa sociedade, no auge estrutural e econômico dos Estados Unidos, que permite que isso aconteça. O do Alibaba também já era. Do Alibaba na China. Então, a China tem outras características, mas o que a gente sabe da China, eu não sei tanto da China quanto eu sei dos Estados Unidos, é que esses caras já vinham de famílias com influência política muito importante dentro da China que permitiram isso de surgir. Mas a China trata bilionário de uma maneira diferente, né? Sim. Quando o cara trata igual rico. Não trata igual rico. Quando o cara do Alibaba vai tentar influenciar na política chinesa, ele desaparece por 6 meses. 3. Tá, que seja, mas daí ele... Não, que sejam 3, mas daí ele volta pianinho. Mas daí ele volta pianinho. Ele não deixa de ser bilionário, mas ele para de falar de política. E ela vem reduzindo esses bilionários.